Olá, iniciamos agora a nossa correção, ok? Atividades. 1. Assinale verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. As propriedades gerais da matéria permitem distinguir uma substância de outra. Esse item é falso, porque a propriedade que distingue uma substância de outra é a propriedade específica. A densidade é uma propriedade que permite distinguir uma substância de outra. Aí é verdadeiro, porque densidade é uma propriedade específica da matéria. A temperatura de fusão é a propriedade específica da matéria? Verdadeiro. Temperatura de fusão e de ebulição é uma propriedade específica. D. Como o diâmetro como o diamante é muito duro, não pode ser quebrado em outras partes. A gente viu que uma das propriedades, está aqui para a gente aqui, ó, na D, uma das propriedades da matéria é a divisibilidade, que permite, sim, quebrar, dividir qualquer material em várias partes dentro de suas limitações. Mesmo ele sendo duro, a gente lapida, faz anel, faz um pingente de um colar, então ele também é divisível. E, quanto maior a resistência de um material a ser riscado, mais duro ele é. Verdadeiro. F, uma barra de ferro é mais densa que um prego de ferro. Uma barra de ferro é mais densa que um prego de ferro. Ambos são de ferro. O ferro vai ter a mesma densidade, certo? A densidade é uma das propriedades específicas, ou seja, é a característica do material. Se os dois materiais são feitos de ferro, a densidade é a mesma. 2. Cruzadinha. Então, o que a gente vai ficar aí com a cruzadinha? Eu vou deixar aqui. Pode dar um print, pode dar um pause para completar, certo? Vamos lá. Tá aqui descendo. Os pneus foram calibrados com ar comprimido. Que propriedade é essa aí de pegar o ar e juntar suas moléculas? Compressibilidade. Completa aí, compressibilidade. 2. O carro se chocou contra o poste. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Impenetrabilidade. 3. A matéria ocupa lugar no espaço. 3. Tudo que ocupa lugar no espaço é porque possui volume. 4. Quantidade de matéria contida num corpo. Massa. Massa é a quantidade de matéria contida no corpo. O volume, o espaço que ele ocupa. 5. Em uma freada brusca, os passageiros foram jogados para frente. Inércia. Mesmo exemplo sempre. 6. A matéria comprimida volta a condições iniciais, depois que cessa a força. Primeiro a gente comprime, compressibilidade. Depois ela volta ao normal, elasticidade. 7. A matéria não pode ser destruída, mas pode ser transformada. Então, 7 a gente tem indestrutibilidade. 8. A matéria pode ser dividida até certo limite, sem que sua constituição seja alterada. 8, a gente tem divisibilidade, ok? Questão 3. Para identificar uma substância desconhecida, pode ser feito testes que visam determinar suas propriedades. Das alternativas a seguir, a única propriedade que não pode ser usada para identificar essa substância nós vamos procurar uma propriedade geral, certo? Se tiver propriedade específica, ela serve para identificar. Propriedade geral não serve. A. Temperatura de fusão, específica. Temperatura de ebulição, específica. Densidade, específica. Massa, propriedade geral. Letra D é a alternativa correta. 4. As estrelas, as plantas, o ar, a água e os seres humanos têm algo em comum. São formados por matéria, que pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Ela também pode sofrer transformações que resultam na sua mudança de estado físico.
Essas mudanças são chamadas de transformações físicas, porque a matéria... O que é a mudança de estado físico? O que ele quer saber aqui? Que nas mudanças de estado físico, a matéria não sofre alteração na sua composição, não forma novas substâncias, lembra? Sofre alteração de suas características? Não. Aqui seria uma transformação química. B, se transforma em outro tipo de matéria? Química. C, não sofre alteração na sua composição? Transformação física. D, passa por alterações físicas e químicas. Não serve. 5, identifique a seguir as situações que representam as transformações físicas e as que representam transformações químicas. Era para dizer se é química ou física. Sorvete derrete em um dia quente. Deixa de ser sorvete? Não. Transformação física. Um comprimido efervescente é colocado em um copo com água. Ele vai passar por uma transformação química. As moléculas de água vai separar, vai mudar a substância. Uma fruta apodrece, transformação química. Uma lata de refrigerante é amassada, não deixa de ser lata, é física. 6. Analise as imagens a seguir. Molécula de água, de ozônio, gás oxigênio, monóxido de carbono. Certo? Vamos lá. A figura ilustra 4 moléculas diferentes, formadas pela combinação dos átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. Identifique quais são as substâncias simples, quais são as compostas, justificando sua resposta. O gás oxigênio e o ozônio são substâncias simples, pois são formados por apenas um tipo de átomo. Ozônio, só oxigênio. Gás oxigênio, só molécula de oxigênio. Lembra que eu falei? Oxigênio elemento é só um Ozinho. Oxigênio, quando junta com outro oxigênio, forma o gás oxigênio, certinho? Então, aqui a gente tem um exemplo de substâncias simples. Já o monóxido de carbono e a água são substâncias compostas constituídas por mais de um tipo de átomo. Além do oxigênio, nós temos na água o hidrogênio. Além do oxigênio, nós temos no monóxido de carbono o carbono, tá? Bora lá. Para cá já? 7. Não, vamos começar aqui. Um aluno misturou água e óleo e areia em um becker. Lembra de becker quando a gente foi ao laboratório? Sexto C não foi, né? Mas a gente vai. Após alguns minutos, a mistura ficou conforme mostra a imagem ao lado. Identificamos aqui claramente 3 fases. A mistura é homogênea ou heterogênea? Se eu consigo ver 3 fases, é uma mistura heterogênea, pois apresenta mais de uma fase, certinho? No caso esse aluno quisesse separar os componentes dessa mistura, quais processos seriam indicados? Vamos pensar na separação de mistura, certo? Primeiro, ele pode filtrar. Dava já para separar a areia da água e do óleo? Dava. Ele poderia, você pode encontrar outra coisa para fazer, mas eu vou deixar essa ideia aqui. Poderia filtrar, separava água e óleo da areia, ia ficar só água e óleo, e aí ele podia, por destilação, lembra que a destilação serve para separar 2 líquidos de densidade diferente? Então, pela destilação, ele ia conseguir separar a água do óleo. Perfeito? 8. Analise as situações a seguir e identifique o melhor método de separação. Teve gente que achou essa aula bem difícil de separação, mas olha só o que precisa saber. Só isso aqui, só precisa identificar o que eu posso usar para separar. Identificar o processo de destilação fracionada e tal. É aprofundado, é para o 9º ano. Por enquanto, a gente tem que conhecê-los. Vamos lá. O aparelho de ar-condicionado, utilizado para refrescar um local, suga o ar juntamente com partículas de sujeira. O ar é refrigerado, fica gelado e é devolvido para o ambiente, enquanto a sujeira fica retida em um material próprio para essa função. Seria um filtro, né, para ficar com a poeira do ar. Então, a gente tem aí filtração como o método de separação que está indicado aí. Após a colheita de café,
A mistura das cascas e grãos pode ser separada com auxílio de uma corrente de ar. Era aquele mesmo da aula passada, do exemplo que eu dei da ventilação a casca do amendoim, certo? C. É possível retirar as impurezas da água utilizando um recipiente contendo algodão, carvão, areia, pedregulhos. Isso aqui é um filtro, tá? Sujeira fica retida nesses componentes. A sujeira que é sólida vai ficar retida no filtro, ok? Filtração de novo. D. Na agricultura, eventualmente é necessário passar a terra por um equipamento capaz de separá-la de impurezas, como folhas, pedras e outros materiais. Na construção também, a gente vai peneirar a areia para tirar as pedras, peneiração. Na indústria petroquímica, lembra que eu falei do petróleo? O petróleo passa por um processo que vários subprodutos, como querosene, diesel, gasolina, são separados de acordo com seu ponto de ebulição. Qual é esse processo? Destilação fracionada. Vários produtos. Se eu falasse em 2 produtos, podia ser destilação simples, tá? Nas salinas, a água do mar é colocada em lagoas rasas para extração do sal, evaporação. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, pergunte, tá? Pode perguntar aqui nos comentários. Eu estou de olho para responder vocês, tá? Continuo com saudade, vou encerrar sempre dizendo isso para vocês. Nos vemos em breve, língua travando, com vergonha da câmera. Um beijo e até mais.